Olá irmãos, bom dia, tudo bem? Hoje vamos ter um culto um pouco diferente. Estamos começando aqui agora com a nossa palavra, com a nossa pregação. Vamos dar continuidade ao tema que temos desenvolvido nessa série, que é Relacionamentos com Propósito, porque logo mais nós vamos tirar um momento para celebrar a vida de uma querida irmã que foi para os braços do Pai semana passada. Que o legado deixado por Dona Jane nos inspire a construir relacionamentos profundos uns com os outros e com Deus. Mas antes de continuar, eu gostaria de falar alguns avisos aqui para vocês. Primeiramente, falar sobre a volta aos cultos presenciais. Irmãos, quando nós falamos voltar aos cultos presenciais, o que nós queremos dizer é que estamos querendo iniciar as transmissões gravadas ao vivo lá na Escola Parque. Não estamos dizendo que vamos voltar de uma vez do jeito como era antes, cheio de pessoas, crianças para lá e para cá. A ideia é que a gente volte gradualmente. Primeiramente, estando presente ali apenas as equipes de serviço, o ministério ali da dinâmica de culto, onde a gente vai estar treinando nossos irmãos, preparando eles para essa nova jornada que a gente vai estar construindo lá na igreja. E a ideia é que aos poucos, a gente vá abrindo para a plateia, para que outros membros possam estar. A gente vai divulgar para vocês todos os protocolos de segurança. Quando a gente estiver seguro para fazer essa abertura, nós vamos avisar também. Então eu quero muito agradecer o apoio, a compreensão de cada um de vocês e ao mesmo tempo explicar que a volta aos cultos primeiramente é o início da nossa transmissão online que vai estar sendo feito lá da Escola Parque. E eu quero te tranquilizar, independente dos vídeos gravados, pré-gravados como temos feito, ou gravados simultaneamente lá na Escola Parque, ambos os vídeos vão ser continuados a ser transmitidos aqui no nosso canal do YouTube, para que toda a nossa igreja possa estar unida nesse momento, ok? Então, dito isso, vamos fazer uma oração aqui para entrarmos na palavra de Deus. Senhor Deus, Pai querido, eu oro tanto, Pai, que o Senhor nos guie aqui nessa manhã. Pai, obrigado por tantos irmãos e irmãs que se levantaram para servir nesse culto especial hoje, Pai. Que nós possamos, Pai, ao ouvir aqui a Tua palavra, ao ouvir também sobre a história de vida da Dona Jane, Pai, que a gente possa sempre se lembrar do Senhor, Pai. Que o nosso foco aqui esteja em glorificar o Teu nome. Que a gente possa, Pai, aprender uns com os outros a como viver a Tua palavra. Pai, por favor, Pai, que esse culto suba como um aroma agradável a Ti. Em nome de Cristo eu te louvo, te oro e agradeço. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o amor sacrificial de Jesus. Um amor que nos curou, um amor que nos salvou. O sacrifício de Jesus é o maior evento de toda a humanidade, na história da humanidade. O sangue dele representa o sacrifício perfeito e é sobre isso que vamos falar essa manhã. Semana passada nós falamos sobre a importância dos relacionamentos uns com os outros, relacionamentos com Deus, relacionamentos na criação, com a criação. E estamos focando nessa série de aulas sobre o relacionamento com o próximo. E um conceito é muito importante a gente lembrar que por meio do sacrifício de Jesus, hoje nós podemos fazer parte do seu corpo. É o sangue de Jesus derramado na cruz que nos une. Por meio de Cristo, todo e qualquer relacionamento pode ser restaurado. Vamos comigo lá em Hebreus 9, versículo 11 ao 14, fala o seguinte: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de novilhos espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de modo que se tornam exteriormente puros,
Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. No versículo 22 ele fala: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão. No 24, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Não, ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Essa escritura está nos dizendo que Cristo, ele adentra o Santo dos Santos por algo que não pertence a essa criação. Nessa escritura nós vemos que a obra redentora de Cristo, ela ultrapassa o mundo natural que a gente consegue enxergar. A gente viu como Deus criou esse mundo, Deus criou esse maravilhoso templo que o adora 24 horas por dia. Mas Cristo fez algo tão incrível, que ele não adentrou um lugar específico na criação, ele adentrou a própria presença de Deus e lá ele intercede por nós. A ideia de morte e sangue é uma ideia central na história do cristianismo. O sangue era para os judeus algo que conectava a própria essência da vida. O sangue simbolizava a vida estava presente no sangue. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento de animais, que existia na Páscoa, por exemplo, lá no Egito, nós vemos que Deus ele fala: olha, por meio desse sangue vocês serão exteriormente puros. E eu acredito, eu tenho fé, de que Deus criou tantas leis e deu tantas instruções sobre o sangue de animais para que o povo de Deus pudesse entender o peso do sangue de Cristo na cruz. Porque tem 3 coisas que o sangue de Cristo opera naqueles que creem nele. A primeira é que o sangue de Cristo nos dá acesso completo e definitivo na presença de Deus. A segunda é que por meio do sangue de Cristo nós somos purificados interiormente, a nossa consciência é purificada. Não apenas somos santificados de forma externa, mas somos santificados também no nosso interior. E a terceira coisa é que por meio do sangue de Cristo nós temos a garantia da vida eterna. Quando Cristo morreu por nós, nós fomos redimidos para sempre. E foi necessário um sacrifício e um sacrifício apenas. Não como os animais que tinham que ser sacrificados todos os anos. Cristo morreu por nós e deu a vida de bom grado, por vontade própria, para que a gente pudesse ter uma conexão com o Pai. Por meio da morte de Cristo nós temos acesso à vida eterna. Nós temos uma transformação que é de dentro para fora. Nada nesse mundo tem o poder do sangue de Jesus na terra. O sangue de Cristo ele permeia todas as escrituras. É como se fosse um fio escarlate que conecta o Antigo e o Novo Testamento. Não há remissão dos pecados sem derramamento de sangue, como fala no versículo 22. E tudo na Bíblia aponta para o sacrifício de Cristo na cruz. Irmãos, o valor desse sangue é imenso. Deus usou aquilo que é mais valioso do que qualquer coisa. A gente não foi comprado por ouro, por prata ou por obras. A moeda mais preciosa do universo foi utilizada para nos dar salvação. Como fala lá em 1 João 1,7, fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo é a única coisa suficientemente forte para nos livrar e quebrar as algemas do pecado. Não importa quão sujo, não importa quão arraigado esteja o mal em nossos corações, o sangue de Cristo tem poder de restaurar a nossa vida e nos livrar da condenação. Nada é mais valioso do que esse sangue. Além disso, o sangue de Cristo fala. Ele fala aos nossos corações, como fala lá em Hebreus 12, 24, como fala também Jesus: Pai, perdoa-lhes. O sangue de Cristo grita por perdão, por reconciliação. A voz de Jesus é uma voz de paz e ao mesmo tempo é uma voz de vitória contra as forças do mal.
Eu quero te chamar a ler também comigo lá em 1 Pedro 1, versículo 21 e 22, diz o seguinte: por meio dele, de Cristo, vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e os glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. No capítulo 2, versículo 25, ele continua: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Irmãos, nós fomos salvos por esse sacrifício. Nós fomos encontrados pelo amor de Deus. O sangue de Cristo que nos lavou as nossas iniquidades, e hoje temos o privilégio de ser chamado para viver como Cristo viveu, mas também de ser chamado para se unir em sua morte. No versículo 22 ele deixa claro, assim como fomos purificados e estamos ali vivendo esse amor, buscando viver esse amor fraternal com Deus, que nós devemos também amar sinceramente uns aos outros. Eu não vou me relacionar com o próximo porque eu gosto dele. Eu não vou me relacionar com o próximo porque ele me ajuda ou porque eu quero me relacionar. Eu me relaciono com o próximo porque somos impelidos pelo sangue de Cristo a fazer o mesmo. Mesmo se a pessoa não é tão legal, mesmo se eu não quero, mesmo se tem dificuldades, o sangue de Cristo é o que nos guia, o sangue de Cristo é o que nos une, e é o sangue de Cristo na cruz que foi o preço pela união minha e sua. O preço para viver no corpo de Deus, fazer parte do corpo de Cristo, foi a morte de seu filho na cruz. A forma que a gente pode viver a sua vontade e restaurar os relacionamentos quebrados pelo pecado é estando cada vez mais próximo desse bom pastor, desse bispo que guia as nossas almas, que antes a gente era como ovelhas desgarradas, vivendo as liberdades desse mundo. Agora nós podemos ser guiados pelo Pai, unidos dentro desse sangue, desse corpo. Irmãos, a gente pode dizer hoje com muita fé aquilo que o salmista fala em Salmos 23, versículo 6, que fala que sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Irmãos, não duvide da fidelidade, da bondade de Deus, da sua vida, que te acompanha todos os dias. Não duvide da sua salvação, não duvide que por meio de Cristo e do seu corpo, por meio dos relacionamentos, nós somos sim moldados à imagem de Cristo. Uma irmã que nos inspira muito e que viveu certa dessas verdades é a Dona Jane. Nós vamos tirar um tempo aqui para ouvir as histórias de amigos próximos dessa discípula fiel que por meio de Jesus Cristo impactou a vida de tantos. Por meio do seu sacrifício, por meio do seu amor, Dona Jane deixou um legado que reverbera em todos nós. O que une a ela, a cada um de nós, o que une ela a nós, é o sangue de Jesus, irmãos. E esse sangue tem poder. Estar com Cristo tem poder. Para finalizar, eu quero ler a escritura de 1 Coríntios 15, irmãos. 1 Coríntios 15, no versículo 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Irmãos, com Cristo nós somos vitoriosos. Em Cristo a morte não tem poder. Dona Jane se manteve firme nas obras, sempre dedicada ao Senhor. Sua fé a levou a se entregar e se sacrificar pelo próximo, a se sacrificar por Deus. E nós temos fé na promessa dessa escritura,
de que o trabalho em Deus realizado não é inútil. Nós temos fé que todos nós que permanecermos firmes com Deus, amando o próximo, vivendo as verdades do Evangelho, nem a morte vai poder vencer a gente. Nós estaremos juntos com Cristo, na presença de Deus, no colo do Pai, quando Ele nos chamar. Irmãos, nós queremos exaltar o nome de Deus essa manhã, trazer glórias a Deus nesse culto aqui. E queremos fazer isso hoje, trazendo também o exemplo da nossa querida irmã Dona Jane. Mas, acima de tudo, o ponto que eu quero trazer e te encorajar é que a gente aprenda, constantemente mais de Cristo por meio da vida uns dos outros. Que a gente viva os efeitos e o poder do sangue de Cristo por meio da vida uns dos outros também. Assim como nós vamos aprender mais de Cristo por meio da vida da Dona Jane, na continuidade do nosso culto agora. Obrigado. Bom dia, irmãos. Agora vamos ter um momento muito especial, juntamente com outros irmãos e irmãs, para celebrar o quão importante foi a vida da Dona Jane com Deus, seguido de orações e louvores a Deus. Eu, por exemplo, eu e minha família, somos muito gratos pelo que ela fez por nós, pela abrir a sua casa no começo na igreja, A gente viu o quanto que a servidão dela, ela e seu trajando lá, abrindo a casa, para nós celebrarmos o culto, da igreja, no começo da igreja, momentos de servidão, de amor, dedicação, foi tão incrível na época, Sempre que conversava com a Dona Jane, ela expressava o quanto que ela queria levar a família toda para a igreja, Isso era maravilhoso, o quanto que a gente conversava, Dona Jane estava na igreja há 22 anos, Como o Cláudio falou, Dona Jane foi sempre um grande exemplo para nós, E eu quero falar um pouco da trajetória de Dona Jane desde o início, Ela foi convidada pela Esther Marques, uma das primeiras missionárias aqui de Brasília, que veio, na verdade, de fora para implantar a igreja aqui em Brasília. Dona Jane participou do primeiro culto e foi batizada em 1999. Hoje ela teria 22 anos, de convívio, de discípula. E também quem estudou a Bíblia com ela foi a Esther, que é uma grande amiga também nossa. Como o Caio falou no culto, dando exemplo de amor, de servidão, é isso que eu via também na Dona Jane, Um exemplo de amor, de servidão, de lealdade. Dona Jane, para mim, deixa um grande legado, para servir de exemplo para nós. Eu tenho uma escritura que eu sempre tenho guardado, que é uma das escrituras que eu lembro da Dona Jane, Você pode ler para mim, Ju? Uhum. Tito 2, do 3 ao 4. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, e não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderá orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Esse era um exemplo de mulheres mais velhas, que Dona Jane era para mim, Não era caluniadora, Era uma mulher super íntegra, justa, e era um grande exemplo para mim. E por isso eu aprendi muito a lidar também com o exemplo de vida dela na minha família, Eu sempre gostei muito de ser justo como ela, E esse foi um modelo de mulher na minha vida, E eu tenho muito que agradecer
porque através disso que eu pude também educar, né, ensinar meus filhos com esse amor, né, ter paciência na casa, no casamento, né, ensinando as mais jovens, né, no caso seria eu, a lidar com filhos, maridos, né, que era uma grande dificuldade minha, né, e eu sou muito agradecida. E agora, no nosso culto, nós vamos nos inspirar com as histórias de outras pessoas, né, que também vão falar um pouco da vida da Dona Jane e o quanto isso nos inspirou na própria figura de Cristo, né. A família da Dona Jane, para mim, foi um marco, né, muito grande. Eu lembro de toda a família dela, né, a Clarissa, a Ju, né, a Juliana, o André, né, o amor que eles tinham por nossos filhos, né, carinho, ia muito além do ensino, né, na salinha das crianças. Então isso impactou muito a nossa família, né, a gente tem um carinho muito grande guardado até hoje, a gente nunca vai esquecer, né, esse imenso amor de toda a família, não só a Jane, né, mas a família inteira. Então, para nós foi um grande exemplo, né? Só temos que agradecer e dizer que Dona Jane combateu o bom combate, né, aqui na Terra, e que a gente tem só que agradecer, né, por ter convivido com ela e com sua família, né? E para finalizar, a gente queria deixar aqui nosso total apoio para a família, dizer que a gente está com saudades, desejar melhoras para a Clarice também, força para o André, para a Giovana, para a Juliana, todos. Esperamos estar juntos em breve. Pai de amor, de infinita bondade, nós queremos juntos aqui como família agradecer, Deus, por tantos anos que o Senhor permitiu estarmos juntos a essa grande mulher. Obrigada pela maneira como o Senhor cuidou dos detalhes da vida dela, das filhas, de cada lugar que ela morou, da mudança de estado, do casamento, dos familiares como um todo. Eu te agradeço tanto pelo cuidado tão precioso da parte do Senhor pela vida da nossa querida irmã. E nós queremos agora pedir mais uma vez que o Senhor traga o seu consolo que só pode vir do céu, esse consolo que nos encanta, nos preenche, nos dá paz, nos faz acreditar que amanhã vai ser ainda melhor, porque Cristo vive. E tudo que vivemos, Deus, hoje com o Senhor é verdadeiro. Tudo que a Jane viveu, nada foi em vão. Nós te agradecemos tanto, Pai, por poder aprender com a fé dessa grande mulher. Nos ajude a sermos servas, a sermos amorosas, a sermos mulheres entregues como ela foi, e que a gente possa glorificar o nome do Senhor como ela tem glorificado, Deus. Obrigada pelas filhas, uma intensidade em amar, né, até o fim. E eu te agradeço tanto porque com cada uma delas a gente pode aprender também. Eu sei que elas estão enfrentando aí a doença ainda, né, esse vírus, essa pandemia que insiste em nos assolar. Mas eu oro por saúde, eu oro que o Senhor cuide de cada uma delas. E com esse coração tão grandioso, tão poderoso, Deus, de ser um homem nobre, né, que sonha junto. Eu te agradeço muito. Obrigada por poder fazer essa oração. Muito difícil relembrar da minha amiga sem me emocionar, mas eu continuo rogando ao Senhor que cuide dos seus, né? E como família queremos nos colocar à sua disposição para cuidar daquilo que era
os grandes amores da vida dela aqui nessa terra. Nos ajude, Deus, a abraçarmos essa família com todo o nosso amor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Bom dia, irmãos, amigos. Dando então continuidade ao nosso culto, nós vamos agora trazer aqui algumas memórias, algumas reflexões sobre nossa querida irmã Jane, que faleceu recentemente. Mas antes de falar aqui, dar continuidade na minha fala, eu queria realmente expressar os meus sentimentos, deixar os meus sentimentos aqui com a família, o seu Trajano, a Clarissa, a Juliana, a Giovana, a André, os amigos mais próximos. Imagino que deve estar sendo um momento muito difícil para vocês, porque possivelmente não deu tempo para uma despedida adequada, foi tudo muito rápido. Então esse culto, né, esse encontro aqui, o objetivo é que a gente traga algumas memórias, algumas reflexões para confortar um pouco o nosso coração, que certamente está abatido, está em luto por conta dessa perda tão repentina. E falar da Jane para mim assim, é algo muito especial, porque a Jane ela marcou minha vida de muitas formas. Eu fui morar em Brasília no ano 2000, fazer um trabalho missionário. Eu tinha 23 anos de idade. A Jane e a família dela já faziam parte da igreja. E a Jane me recebeu com muito carinho, com muito amor, como se fosse minha própria mãe. E para quem não sabe, a casa da Jane, por muitos anos, ela foi a casa onde a igreja se reunia para orar, para louvar a Deus, para estudar a palavra. A Jane recebeu muitos solteiros para dormir na casa dela, para ficar lá por conta da distância. Então ela acolheu muitos de nós. E o que eu penso é o seguinte: se a igreja de Brasília está aí hoje, firme e forte, certamente a Jane contribuiu muito para isso. Ela tem uma contribuição especial para que nós pudéssemos estar aí hoje estabelecidos como igreja. E eu poderia lembrar aqui, trazer várias reflexões sobre a Jane, muitas coisas que marcaram não só a minha vida, mas da Kelly também, minha esposa. Mas eu queria falar de uma coisa que eu admirava muito na Jane. A Jane era uma mulher muito espiritual, discreta também. Eu me lembro assim de inúmeras vezes em nossas reuniões da igreja, no convívio, ela me procurando e pedindo orações. Orações pelo Trajano, orações pelas filhas, orações pelos amigos mais próximos, pelos familiares. A Jane era uma mulher extremamente dedicada à família, sabe, interessada no bem-estar das filhas, do marido e daquilo que circundava ela. Então ela estava sempre pensando neles, pedindo orações, e ela aprendeu isso com Jesus, porque Jesus era um homem de oração. Jesus passava noites inteiras orando, noites inteiras refletindo, pedindo orientação de Deus. E eu acredito que assim era a Jane também, uma mulher muito espiritual que dependia muito de Deus para enfrentar as batalhas da vida. Então, eu acredito que está sendo assim, um tempo difícil para toda a família, para os amigos mais próximos, mas eu queria deixar uma passagem aqui para vocês, para encorajar, para animar. Jesus disse assim, isso está lá em João 11, no verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu acho assim tão importante essa passagem, porque aqui era um momento de luto, que as pessoas estavam super inseguras por conta do que tinha acontecido com Lázaro. E Jesus então ensina isso, que na verdade a nossa vida aqui na Terra, de fato, essa vida física, ela é passageira, mas a promessa é que quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Então, eu acredito que hoje a Jane está nos braços do Senhor, recebendo todo o carinho, todo o amor, e a promessa é que nós vamos nos juntar a ela em breve, porque a vida é passageira, nós sabemos disso. Então,
Eu não tenho dúvida que o desejo da Jane é que todos nós permanecemos firmes na palavra, na nossa busca espiritual, para que nós possamos, juntamente com ela, em breve, celebrarmos a eternidade, como nosso Senhor prometeu aqui. Amém? Então é isso, e eu desejo um ótimo culto para vocês e que Deus possa consolar os nossos corações. Amém. Irmãos, gostaria de compartilhar com vocês algumas canções que a dona Jane gostava bastante. Nós possamos lembrar dela com muita gratidão e que isso possa nos ajudar, por meio dessas canções, a nos conectarmos profundamente com Deus. Com muita gratidão no coração pela vida dela. Sei que pra você o reino está em primeiro lugar, praticando cada coisa que Deus quer, porque a vida em seus olhos, fé no coração, suas palavras sobre Cristo sempre são. Ele é forte, corajoso, seu desejo é que todos possam ver que, seguindo seu exemplo, pode um mundo transformar. Mestre Criador da vida, dai-me mais poder de expressar amor aos outros ao redor. Que teu brilho se espalhe em tudo que eu fizer e que leve mais pessoas para ti. Tu és forte, corajoso, meu desejo é que todos possam ver. Vou seguindo teu exemplo para o mundo transformar. Ele é forte, corajoso, seu desejo é que todos possam ver que, seguindo seu exemplo, pode o mundo transformar. Mestre Criador da vida, dai-me mais poder de expressar amor aos outros ao redor. Que teu brilho se espalhe em tudo que eu fizer e que leve mais pessoas para ti. Tu és forte, corajoso, meu desejo é, ó Pai, que todos possam ver. Vou seguindo teu exemplo para o mundo
transformar. Tu és forte, corajoso. Meu desejo é que todos possam ver que seguindo teu exemplo para o mundo transformar. Em teu ser um doce canto gozarás de alegria cada dia. Embora provas e tristeza enfrentarás, em teu ser um doce canto cantarás, cântico celeste à noite terás. Em teu coração, embora na aflição, fácil é cantar quando reina a paz. Quando vem a dor, é melhor cantar. Pela noite passará o teu pavor, tuas provas já não temas. Hoje ore, hoje sirva ao Senhor. Logo o sol brilhará em seu coração. Cântico celeste à noite terás. Em teu coração, embora na aflição, fácil é cantar quando reina a paz. Quando vem a dor, é melhor cantar. Quando vem a dor, é melhor cantar. Quando vem a dor, é melhor cantar. Bom dia, irmãos. É uma honra poder falar da Dona Jane e das coisas que ela gravou em meu coração. Ela tocou de maneiras diferentes muitas pessoas, especialmente no início, os primeiros cristãos da igreja aqui em Brasília, lá pelo ano de 2000, quando a gente se reunia na casa dela e durante vários anos fizemos isso. E podíamos usufruir desse amor dela de uma forma muito próxima. A mim, particularmente, o amor dela veio como amor de mãe. A Dona Jane sempre foi uma mãe para mim e ela cuidava de mim mesmo sem saber, né? Quando
foi a filha dela quem me convidou para ser discípula, para conhecer a Cristo, foi a Juliana. E depois disso nós desenvolvemos uma grande amizade, nos tornamos irmãs e eu estava sempre lá na casa dela. E uma das coisas que eu lembro com muita gratidão é a forma que ela me recebia. Dona Jane, quando eu chegava lá, ela preparava a mesa para mim como se eu fosse, para me servir, como se eu fosse alguém importante, e eu me sentia muito especial. Eu era só a amiga da filha dela e ela me tratava como uma filha também. Quando eu dormia lá, ela colocava lençóis com cheirinho de amaciante e eu sentia cheirinho de casa de mãe. Então era muito reconfortante aquilo, né? Aquele amor vindo de forma tão suave para mim. Ela era tão generosa que às vezes ela pedia para eu levar o meu edredom para casa dela, para ela lavar na máquina, porque ela sabia que eu morava numa kit com outras pessoas e que eu lavava roupa na pia do banheiro e não tinha lugar para secar, então ela pensava até nessas coisas. Então, a Dona Jane era muito hospitaleira e muito amorosa. Quando ela fazia essas coisas, ela não sabia, não percebia, mas ela estava sendo minha mãe, porque eu sentia assim. Eu era só uma menina, eu saí de casa aos 17 anos, então sentia muita saudade dos meus pais, da minha casa, de conviver em uma família, né? E morando em república, e ela me dava isso, né? Ela me deu um lar e uma família, né? Todas as vezes que eu chegava lá, eu me sentia assim, em uma casa, em minha casa e em uma família, né? Que me acolhia. Dona Jane me ensinou muitas coisas, né? Muitas coisas práticas, sabe? Principalmente coisas que uma menina, eu era só uma menina, podia aprender. E o que eu mais aprendi com ela, o que mais eu trago comigo é como receber as pessoas em casa e fazer com que elas se sintam amadas e bem-vindas. Porque era assim que eu me sentia quando eu estava na casa dela, quando ela me recebia, eu me sentia cuidada, amada, bem-vinda. Eu sentia que eu tinha um lar e que eu tinha uma família. Então, de tantas características que a Dona Jane tem, eu queria reforçar aqui a paciência, a mansidão, o zelo dela pelas pessoas, o cuidado, a humildade, a generosidade, a hospitalidade e, acima de tudo, o dar sem esperar nada em troca, porque eu não tinha nada para oferecer para a Dona Jane. Ela sabia que eu não tinha nada para oferecer para ela, e ainda assim ela me dava sem esperar nada em troca, né? Então, por isso, hoje eu quero fazer essa homenagem à Dona Jane e agradecer por tanto amor e a família dela que me acolheu, e dizer que eu vou sentir muita saudade. Vamos orar. Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de ter conhecido a Jane, ou Mary Jane, como eu gosto de chamá-la. Muito obrigado por tudo que ela fez pela igreja em Brasília, pelo quanto ela serviu, quanto ela nos ajudou. Eu sei que é triste quando alguém parte, mas nós sabemos que para o Senhor ninguém morre. O Senhor é Deus de vivos, não Deus de mortos, e eu tenho certeza que ela está com o Senhor, e um dia todos nós estaremos com o Senhor, unidos como um só alma, um só espírito. Muito obrigado
privilégio que o Senhor nos dá de entender isso, de ter certeza absoluta da salvação e do sacrifício de Jesus. Eu peço que o Senhor console, Deus, todas as pessoas em volta dela. O Senhor console as filhas dela, a Juliana, a Clarissa, a Giovana, os netos, a Júlia, os filhos do André e da Clarissa, o André, o Trajano. Eu peço que o Senhor nos dê força, Deus, para suportar a dor e suportar a perda, Deus. Me lembro, eu cheguei em Brasília em setembro de 99, a Jane já estava na igreja e sempre tem servido, sempre serviu tanto e sempre amou tantas pessoas, ajudou tantas pessoas, Deus. Nos ajude a seguir o exemplo dela, e eu sei que um dia vai ser o nosso dia também, inevitável. Todos nós vamos partir dessa terra e vamos estar com o Senhor. Eu oro para que tenhamos o mesmo coração de servos, de amor ao Senhor, de gratidão e de respeito ao Senhor, Deus eterno, de desejo, Deus, de levar outras pessoas até o Senhor, Pai. Por favor, nos dê capacidade, Deus, para compreender a Tua vontade, Deus, e entender que Você tem planos, Deus, para cada um de nós. E eu sei que o Senhor glorifica o Senhor glorifica o Senhor, Teu nome em nossas vidas. Eu sei que o Senhor glorificou e tem glorificado o Teu nome na vida da gente. Muito obrigado, em nome de Teu Filho Jesus que eu oro, amém. Estamos aqui reunidos para homenagear a nossa irmã Jane. Que coisa maravilhosa homenagear uma pessoa tão especial para nós. Tivemos convivência muito estreita em função de pertencermos à mesma igreja em casa. E eu gostaria de dizer que a Jane partiu dessa numa situação muito privilegiada. Ela estava muito próxima da vida cristã. E por isso nós vamos compartilhar duas escrituras para homenagear a Jane. João 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 26. Quem viver e crer em mim, não morrerá eternamente. Bom dia, irmãos. Estes dias ficamos todos tristes pela partida da nossa querida irmã Jane. Quando eu e minha esposa Beth começamos a estudar a Bíblia, começamos a participar do convívio com a igreja, fomos recebidos várias vezes com muito carinho por ela e toda a sua família em sua casa. Todos sempre muito educados, encorajadores. Aliás, quero agradecer a toda a família pela hospitalidade, generosidade conosco. Vocês têm uma família linda. A dona Jana está deixando saudade, mas está deixando também um legado lindo de perseverança e amor. Em 2 Timóteo 4, 7 e 8 está escrito assim: Combatei o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Dona Jane cumpriu a sua missão, terminou essa etapa e será coroada. O exemplo que dela seja fonte de encorajamento para cada um de nós. A Jane é uma irmã muito querida, que se tornou uma amiga especial. Sempre me chamou a atenção sua generosidade, simplicidade, tranquilidade, perseverança, além de uma alegria muito autêntica, é muito dela.
sempre com um sorriso e uma suavidade acolhedora. Ela deixou uma marca em mim e sei que em muitos de nós. Foi uma grande honra ter convivido com ela. Quero imitar as características de Cristo refletidas na vida dela. Que Deus abrace e conforte a cada familiar, cada irmão e cada amigo. Amém. Eu só posso imaginar como então será quando ao teu lado eu andar. Eu só posso imaginar o que sentirei quando eu tocar a face do meu Rei. Eu só posso imaginar. Cercado por tua glória, o que eu vou sentir? Será que eu vou dançar? Ou de joelhos vou cair? Vou gritar em tua presença? Ou em silêncio vou ficar? Cantarei aleluia. Será que vou conseguir falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. E o dia vai chegar diante do Senhor. Vou me encontrar. Eu só posso imaginar. Que prazer será pra sempre a te exaltar. Eu só posso imaginar. Cercado por tua glória, o que eu vou sentir? Será que eu vou dançar? Ou de joelhos vou cair? Vou gritar em tua presença? Ou em silêncio vou ficar? Cantarei aleluia. Será que vou conseguir falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar como então será quando ao teu lado eu andar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Bom dia, esse é o momento da ceia. Esse momento é reservado aos cristãos para lembrar sobre a morte e ressurreição de Cristo. Nesse momento a gente vai comer o pão que representa o corpo de Cristo, vai beber o suco que representa o sangue dele derramado naquela cruz a nosso favor. Mas vamos ler uma escritura aqui para nos lembrar. Lá em João 11, versículos 25 e 26 diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Pensar numa escritura dessa me anima, porque me lembra da Jane, nossa irmã,
que perdemos semana passada, dia 14. Uma mulher que serviu muito à igreja, serviu muito a Cristo. Uma irmã que me animava com a sua hospitalidade e amabilidade. Então, pensar que nesse final fala não morrerá eternamente me deixa animado e esperançoso em pensar que eu preciso ceiar cada domingo, relembrar de Cristo que morreu na cruz por causa dos nossos pecados e que a gente vai poder ainda reencontrar com ela um dia e viver eternamente. Então eu queria inspirar vocês também com essa escritura a pensar o mesmo, né? Lembrar de Cristo, lembrar do perdão que temos dos nossos pecados, lembrar que por mais que a gente erre, a gente sempre pode se arrepender, pode voltar os olhos para a cruz, voltar os olhos para o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz para nos lavar dos nossos pecados e nos arrepender a cada dia. Então, queria chamá-los a uma oração. Deus eterno e querido, bom dia. Queremos, Pai, agradecer ao Senhor por esse momento, agradecer por podermos relembrar da morte de Jesus, Pai, agradecer pelo perdão que temos dos nossos pecados, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelo seu amor, obrigado, Pai, porque o Senhor sempre está disposto a nos perdoar, Pai. Não importa o que a gente faça, mas o Senhor só espera o nosso arrependimento, Deus. Então eu peço que, por favor, nos faça enxergar cada vez mais com clareza os nossos pecados, Pai. Nos faça nos arrepender cada vez mais, Deus. E não voltar os olhos para Ti, Pai. Voltar os olhos para a cruz, Deus. Voltar os olhos para Jesus, Pai. Nos ajuda a crescermos em fé, crescermos em amabilidade, crescermos, Pai, em conhecimento do Senhor, Pai. Que a gente possa Te servir com todo o nosso coração, Pai, até o fim de nossas vidas, Deus. E que a gente possa passar a eternidade contigo, Deus. Obrigado por tudo, fique conosco. Eu oro muito grato em nome do seu Filho Jesus. Amém. Como é bom saber que existe um Deus que controla o universo com seu poder. Suas vistas alcançam toda parte. Nada está longe do seu amor. Cada dia mais posso entender que o amor de Deus se revela também na dor. E o meu coração se alegra, pois eu sei que existe um Deus em que posso confiar, que jamais me deixará. Que faz planos tão perfeitos e me ajuda a compreender que Ele guia o meu viver. Pai que me inspira a confiar, em seus braços descansar. Minhas lágrimas vai enxugar, minha vida fará brilhar. Como é bom saber que existe um Deus que controla o universo com seu poder. Suas vistas alcançam toda parte.
nada está longe do seu amor. Cada dia mais posso entender que o amor de Deus se revela também na dor. E o meu coração se alegra, pois eu sei que existe um Deus em que posso confiar, que jamais me deixará. Deus que faz planos tão perfeitos e me ajuda a compreender que Ele guia o meu viver. Pai que me inspira a confiar e em seus braços descansar. Minhas lágrimas vai enxugar, minha vida fará brilhar. Deus que faz planos tão perfeitos e me ajuda a compreender que Ele guia o meu viver. Pai que me inspira a confiar e em seus braços descansar. Minhas lágrimas vai enxugar, minha vida fará brilhar. Como é bom saber que existe um Deus. Glória ao Senhor.